Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos falar sobre produto. Vamos falar sobre o conceito e como cadastrar no sistema lá no Proteus. O cadastro de produto, ele é um pilar dentro do Proteus e dentro das operações, não só do Proteus, mas como todas as empresas. Mas afinal, o que é um produto? Um produto é todo aquele, seja físico ou virtual ou uma prestação de serviço, é um item, né, que eu uso para comercializar, comprar, vender. Ele pode ser físico, como eu comentei, né, uma peça, um biscoito, um macarrão, um veículo. Ele pode ser um serviço, eu presto um serviço, ele pode ser um produto virtual também, mas sempre que eu fizer um documento fiscal, eu preciso que esse cadastro exista dentro do software. E qual a diferença de produto e mercadoria? Veja, o produto, falando na questão prática e falando na questão de empresas, produto é aquilo que eu estou produzindo, normalmente lá na indústria, né? Eu compro a matéria-prima e transformo num produto acabado. A mercadoria, ela é um produto pronto, é aquilo que eu compro para revender, eu compro ele já pronto. Enfim, então, uma mercadoria já foi um produto e um produto será uma mercadoria. Então, depende da fase em que ele está, ok? E tipos de produtos? Nós podemos ter matéria-prima, podemos ter embalagens, podemos ter a farinha. Produto pode ser um veículo, como pode ser a peça do veículo, pode ser uma prestação de serviço. Hoje, no mundo virtual, nós temos também produtos virtuais e assim por diante. No Proteus, o produto está na tabela SB1 e é muito importante o planejamento desse cadastro, tá? Na questão código também. No momento da implantação, poder listar tudo que já existe na empresa e poder importar também, dá para ser feito isso. E a tabela de produtos, quando é matriz e filiais, o interessante é que ela seja compartilhada, porque aí a gente evita de ficar replicando o cadastro de produto e sobrecarregar a tabela. Embora ela seja gigante, tenha uma capacidade enorme, mas o bom é ser práticos, ok? Então, vamos ver agora os principais campos do cadastro do produto. Então, nós já vimos em outra aula como a gente faz manutenção da NCM no Proteus e é um campo obrigatório dentro do produto. Na hora de transmitir uma nota, ela vai ser validada e pode ocorrer rejeição se não for bem utilizada. Nós temos o campo origem. A origem hoje, ela trata também de tributação. Então, nós temos lá a 0, que é nacional, a 1, quando eu faço importação direta e assim por diante. O tipo de produto também é um campo obrigatório, tá? Dentro do sistema, e a unidade de medida. A unidade de medida nós temos a padrão e temos a secundária, né? E aí, com o fator de conversão, você pode transformar caixas em unidades, unidades em fardos e assim por diante. Então, vamos ver agora no Proteus como a gente cadastra esse produto que é muito, muito importante. Sem ele, nós não temos operações dentro da empresa e não teremos estoque, ok? Vamos lá? Bem, no Proteus, o cadastro de produto, ele está em vários módulos, mas eu prefiro fazer aqui no Compras, porém pode ser feito pelo estoque, pelo faturamento e assim por diante. O cadastro de produto, ele não está no financeiro nem no módulo de contabilidade, ok? Então, aqui em atualizações, cadastros, produtos. Aqui nos cadastros nós temos o incluir, alterar, visualizar e aqui em outras ações nós podemos excluir. Depois de cadastrado, nós podemos consultar para ver toda a movimentação do produto. A gente pode fazer uma cópia dele e só mudar o código. Pode usar o facilitador e replicar para outras filiais. E aqui em ações relacionadas, aqui nas relacionadas, a gente pode adicionar uma tabela de preço, um conhecimento e assim por diante, tá bom? Então, vamos incluir aqui.
O código pode ser feito um código inteligente. Numa outra aula a gente vai mostrar como é possível fazer código inteligente, que conforme eu vou cadastrando ele aqui, escolhendo as opções, ele vai formando o código aqui. Nesse momento eu vou fazer um código numérico sequencial de 6 dígitos, ok? E vamos criar aqui, então, por exemplo, vamos dizer que o nosso produto é a farinha, que é uma matéria-prima, né? Lá para eu produzir o macarrão, tá? Então, nós vamos buscar aqui matéria-prima, ok? Qual que é a unidade? Pode ser em quilos, tá? Quilograma. Essa é a primeira unidade de medida. Aí eu venho aqui na segunda unidade de medida, eu posso chamar de sacos, né? Sacas, fardos, enfim, né? Vamos ver aqui. Pode ser em toneladas, né? Mas vamos colocar aqui em... Então, aqui vamos colocar em sacas de farinha, tá? Vamos colocar aqui um SC, uma unidade de medida. E aí a gente vai fazer a conversão dele. Então, no saco de farinha, uma saca de farinha tem 50 quilos, tá? Então, eu vou pedir para dividir a segunda unidade de medida, um saco, por 50 quilos para dar aqui 1 quilo, certo? Então, aqui eu vou ter um produto, uma farinha, que a primeira unidade de medida é quilo e a segunda é um saco de 50 quilos, ok? Então, sempre o fator de conversão vai ter que olhar o tipo da conversão também. Se ele vai ser uma conversão de multiplicando ou dividindo, tá? Que mais que a gente pode colocar aqui? A tese de entrada e de saída eu não indico que vocês coloquem no produto, porque isso pode generalizar a operação, tá? O armazém, aqui a gente pode pôr como... Aqui a gente não tem matéria-prima, a gente pode pôr no armazém de matéria-prima, tá? Vamos criar o 4 aqui. Aqui no armazém, vejam que eu tenho aqui armazém de estoque, uso e consumo de terceiros, quando eu recebo de outra propriedade, matéria-prima, e posso incluir aqui. Então, nessa inclusão, aqui é só colocar o código, a descrição e está criado o armazém, ok? Vamos fechar aqui e vamos buscar o grupo que a gente quer classificar esse produto. Então, aqui, ele é um grupo de matéria-prima, tá bom? Aqui a gente já viu também na aula da criação lá do grupo de produtos, que é esse campo aqui. Quando tudo é controlado por grupo de produto, inclusive é importante colocar esse campo obrigatório, tá bom? Nós temos um outro campo aqui, rastro, se utiliza ou não o rastro por lote, e que ele vai precisar de um parâmetro técnico, e isso lá em estoque também é explicado. Outros campos obrigatórios essenciais aqui para eu criar um produto, tá? É aqui na aba fiscal a NSM, tá? Então, aqui eu vou buscar a NSM da farinha, por exemplo, né? Farinha de arroz, vamos ver aqui. De sêmola, veja que tem várias farinhas, né? Então, a minha é de trigo. Então, vamos colocar aqui NSM. E se ela tem IPI, nesse caso não tem, nesse momento eu não vou colocar, tá? Por ser uma matéria-prima, enfim, ele é um insumo. E a origem aqui, então a origem, vocês sabem que a origem determina também a tributação. Então, o trigo foi comprado no Brasil, ele é de origem nacional, tá? Tem outros campos aqui que a gente configura, principalmente quando é retenção, quando é uma operação específica, que depois a gente vai voltar e trabalhar nesses cadastros de produtos. Aqui em cima eu tenho várias abas que pode passar por outros departamentos fazer a classificação também. Então, a gente faz o essencial e depois as outras áreas passam
e configuram a necessidade deles. Sobre dados adicionais, indicador de produto e produtos alternativos, a gente vai fazer uma aula específica sobre isso. Então, o nosso primeiro produto como matéria-prima já está cadastrado, ok? Vamos cadastrar agora, então, um produto acabado. Vamos lá? Então, vamos cadastrar aqui o macarrão. Hoje no mercado a gente tem vários tamanhos de espaguete também. Tipo, é um produto acabado, tá? Então eu vou colocar aqui. E daí, conforme vocês vão cadastrando os produtos, vocês vão escolhendo aqui. O tipo é muito importante, isso vai impactar aí nas operações. A unidade, eu posso dizer aqui que são pacotes, né? Então vamos colocar aqui um PC. Já existe? Vamos ver onde está, é peça. Vamos colocar aqui pacote, certo? Ele pode ser um pacote, pode ser uma unidade. Em que armazém que ele vai estar? Ele pode estar no estoque, né? Porque é um produto acabado, ele já vai para o armazém de estoque, já para poder vender depois, certo? Então, eu vou colocar no estoque. Aqui o grupo, ele pode fazer parte, aqui ó, para um produto de venda, né? Mas eu posso incluir aqui, inclusive, as massas, né? Massas, que eu tinha comentado na outra aula. Vamos colocar aqui as massas, em massas, né? Daí eu vou poder controlar por grupo de produtos. Desde entrada e de saída eu não recomendo, como eu comentei na outra vez. E aqui eu vou dizer que dentro da segunda unidade de medidas é caixa, tá? E dentro da caixa eu tenho 12 pacotes. Então eu vou fazer uma divisão aqui da caixa por 12 para dar o pacote aqui, tá bom? Aqui não precisa de mais nada nesse momento e aqui a gente vai colocar aqui a NSM da massa. Massa alimentícia com ovos, né? Não cozidas. E aqui vamos dizer que tem IPI. Então vamos dizer que tem 5% de IPI. E aqui, como eu produzi, ele é, vamos dizer que ele tem mais de 40% de matéria-prima e outros produtos que são importados, então ele seria uma origem 3. Ainda sobre a origem, quando eu importo, quando eu faço uma importação direta, é 1. Quando eu compro um produto importado, quando eu compro aqui no Brasil, que é um produto que veio de fora do país, ele vai ser o 2 para mim, tá? Então, assim, a empresa A comprou, eu fui lá, comprei o macarrão da empresa A. Ela importou. Para mim não é 1, é só se eu importar direto, vai ser o 2. E aqui no caso eu estou usando o tipo, a origem 3 aqui porque é superior a 40%, ok? Basicamente é isso, o restante é conforme a necessidade das operações em si dos departamentos envolvidos. Vamos confirmar aqui e temos aqui um produto acabado. Temos aqui então um produto acabado e agora por último eu vou fazer um exemplo de um cadastro de serviço, tá bom? Inclusive aqui a gente pode colocar aqui SV, SV por exemplo e um código do serviço, né? Por exemplo 1701, por exemplo, código lá do tipo de serviço que você vai fazer, tá? Aqui coloca o serviço, o tipo aqui coloca serviço, tá? Já está aqui, se não tiver é só incluir. Unidade de medida é unidade mesmo. O serviço, ele é uma atividade prestada por uma pessoa, né? Ele não é físico, mas ele é uma ação. Mesmo assim, eu tenho que cadastrar ele para poder emitir notas de serviço ou pagar esse serviço que eu adquiri. Aqui no armazém, a gente não vai deixar ele sem armazém, nós vamos incluir um armazém de serviço. Coloca aqui SV, serviço, e confirma, e aí você vai poder classificar como serviço, tá?
O grupo, a gente pode cadastrar um armazém direto como serviço, então um SV e grupo de produtos e serviço também, tá? E aí eu vinculo e sempre que eu quiser tirar um relatório eu vou ter essa condição também, tá? A TES aqui também eu não coloco. Aqui impostos, lembra que eu comentei, então nós vamos utilizar a NCM 000, jamais a 999, tá? E como geralmente é nacional, então 0 de nacional, ok? Então, 3 modelos de cadastro de produto, tá? Uma matéria-prima, um produto acabado e um serviço. Esse tipo de produto é muito importante para ajudar em outras configurações, tá? Seja fiscal ou contábil também. A gente precisa cadastrar bem certinho. E como eu sempre digo, cadastros básicos bem feitos, a operação vai ser bem feita também e não vai ter tanto problema de erros lá para o fiscal, para o contábil, para todas as outras movimentações. Por quê? Porque a gente precisa pensar macro nas operações. Eu não posso cadastrar um produto pensando em mim, só naquela nota que eu vou lançar. Eu tenho que pensar que no momento que eu cadastrei um produto, eu posso ter a nota de entrada, eu posso ter uma nota de saída, eu posso ter um produto em estoque, um produto em fabricação e assim sucessivamente. Então, é importante que a gente pense macro quando a gente está num processo onde nós temos várias áreas que precisam do mesmo cadastro. Então, até daqui a pouquinho com mais aulas para vocês.